Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião Dr. Nestor de Barros 2022. Eu sou a Érica Endo, médica assistente do INRAD HCFM USP, e agora estamos com transmissão ao vivo no YouTube. Por isso, não deixem de fazer sua inscrição no canal, deem um like, cliquem no sininho para as notificações, lembrando que todas as reuniões ficarão à disposição para que você sempre consulte em caso de dúvidas. Se você gosta do nosso conteúdo, também compre nosso livro, o Manual do Residente, e se inscreva nos nossos cursos. Fique de olho sempre no portal Enradiando. E se você tem interesse em receber o certificado, preencha o formulário depois da aula, que está na descrição da live, e é válido apenas depois da aula até às 11 da sexta-feira após a palestra. Caso haja algum problema, podem escrever no e-mail mama.enrad@hc.fm.usp.br, que está na descrição do canal. E hoje a gente vai ter aqui
Com vocês, o nosso super coordenador do CEDIM, RAD, CESP, HCFM USP, Dr. Carlos Chimizo, que também é médico do grupo de mama do grupo Fleury, e vai compartilhar sua experiência com a sombra acústica posterior na ultrassonografia mamária, significado e quando valorizá-la. Vamos aprender bastante, fiquem de olho. Olá, bom dia a todos. Obrigado aí, Érica, pela introdução. Bom, a gente está aqui no anfiteatro aqui do INRAD, ao vivo aí, se vocês estiverem acompanhando, depois se tiverem pergunta para fazer, sinta-se à vontade. Então, esse tema aqui é um tema que, na verdade, já apresentei na JPR, nessa última JPR, por conta aqui como eu disponho um pouco mais de tempo, eu acrescentei alguns slides que eu tinha cortado na apresentação que eu fiz. O tema é também, quando eu fui convidado pela comissão organizadora da JPR para apresentar esse tema, também é um tema que considerei bastante desafiador, porque é uma coisa muito restrita, é um tema muito específico ali da ultrassonografia, mas no final das contas, é aquela coisa, né? Foi uma surpresa rever e, na verdade, muitas vezes aprender coisas que eu nunca, assim, eu tinha estudei há muito tempo. Então, foi a hora de rever alguns conceitos de imagem. Bom, então, só antes de começar, vou diminuir a tela aqui para não atrapalhar muito. Tá bom. Então, antes de começar, só para a gente lembrar aqui o léxico do ultrassom para nódulos, né, que como aparece ali no BIRADS. O Will, acho que ele vai ficar aparecendo isso aqui, Will? Na tela? Ele vai ficar aparecendo aqui? Tá, não, agora sim, tá. Bom, só para a gente lembrar, o léxico rapidamente aqui do BIRADS, como a gente tem, são os escritores ali, todo mundo acho que está bem familiarizado. Vou passar aqui. Se a gente for lembrar do léxico rapidamente do BIRADS, a gente tem a forma oval, redondo, tá? e irregular. Lembrar que o lobulário também é oval. A margem, então, são as 5 margens que a gente conhece ali no ultrassom, e o padrão de ecogenicidade. Então, se a gente for analisar aqui, por isso que a gente usa na ultrassonografia, e que a conduta é definida principalmente por esses descritores. Claro, a orientação também é importante, um definidor por si só ajuda. Por último, a gente tem características acústicas posteriores. Tá? Então, as características acústicas posteriores, se a gente for analisar, elas acabam sendo muito mais coadjuvantes do que definidoras, de fato, em termos de conduta de uma lesão ultrassonográfica. E dentre elas, aqui, a gente pode encontrar a sombra acústica posterior. O que a gente vai analisar hoje. Então, se a gente for analisar de forma bem objetiva, o que é forma, margem e orientação. Com isso aqui, a gente define a maioria dos casos de lesões nodulares na ultrassonografia. A gente consegue dar a conduta aqui com esses descritores. Bom, então, qual que é a origem da sombra acústica? A gente for estudar, então é importante que a gente relembre os princípios físicos que leva à formação da sombra acústica na ultrassonografia. Então, a redução da força do eco após a passagem da onda, né, lembrar que é uma forma de energia, a onda sonora, e durante a passagem pelo tecido mamário vai sofrer uma atenuação ou reflexão. Ele é absorvido pelo tecido e parte dessa onda sonora ela é refletida. Isso aqui é um artigo da Radiographics que mostra que com o decorrer da distância, o que acontece? A onda ela vai sofrendo perda da força do sinal, né, de acordo à medida que ela percorre o tecido mamário. Então, quanto maior a espessura, maior a absorção e a reflexão. Por isso, nessas regiões mais posteriores, numa mama muito grande, uma espessura muito grande, nós temos perda da ecogenicidade. Isso aqui, por exemplo, é só para a gente exemplificar. Paciente com tecido fibrogranular denso, tá? Uma mama espessura grande, o tecido fibrogranular heterogêneo. Se eu uso uma frequência de 15, o feixe mal pega na região posterior. Ao passo que se eu uso abaixo dessa frequência,
eu consigo fazer com que esse feixe ele chegue com uma qualidade boa na região posterior da mama. Então, a sombra ela é muito dependente do quê? Da frequência. Quanto menor a frequência, maior a penetração do feixe sonoro no tecido. Então, à medida que eu vou aumentando, eu vou ganhando resolução, mas eu perco em penetração e aí eu começo a ter muito mais atenuação. Então, frequências altas são frequências mais suscetíveis à atenuação sonora. Esse aqui é o mesmo nódulo, tá? Um fibroadenoma, mas visualizado com frequências diferentes na ultrassonografia. Então, pode notar que a diferença da sombra ela é perfeitamente dependente. Se a gente for comparar, por exemplo, à medida que a gente aumenta a frequência, aumenta a possibilidade de sombra, e quando eu ligo a harmônica sim, lembrar que a harmônica ela considera somente as frequências fundamentais da frequência fundamental, e é uma frequência, a gente trabalha com frequências altas. O que acontece? A sombra ela vai ficar muito mais evidente. Então, às vezes, são características que a gente usa para caracterizar um nódulo muito liso, muito discreto, com essa sombra, para diferenciar, por exemplo, de um lóbulo de gordura. São recursos que podem ser úteis na hora da realização do ultrassom. Então, o que leva à atenuação do feixe sonoro? Alguns artigos eles esmiuçam um pouco mais. Então, o principal seria a própria absorção. À medida que o feixe vai caminhando no tecido, ele absorve e transforma essa energia em calor. Então, é um princípio ali da transformação ali da energia. A reflexão também é o segundo mais importante. Quando ela atinge um objeto, parte e volta, que é o princípio que leva a gente visualizar a imagem. O espalhamento, ele desvia. Então, o feixe ele vai reduzindo. A difração já é um fenômeno, eu não consigo encontrar um exemplo aqui no tecido mamário, mas o exemplo físico é descrito. E a refração, quando ele muda de direção, é importante para a gente entender depois o conceito de sombra lateral. Bom, então se a gente for analisar, o que seria a absorção? Né? A absorção vem, né, caminha pelo tecido e vai atenuando. Né? O próprio tecido denso vai atenuando. Quando a reflexão, uma superfície rígida, boa parte do feixe volta, a gente tem uma sombra muito mais compacta, como no caso da mama nas calcificações. O espalhamento a gente pode usar como um exemplo, o nodo, silicone livre. Então, são múltiplas interfaces, o silicone não se mistura, não, ele vai formando micromoléculas ali, microcistos ali de silicone na cortical do linfonodo ou na região do hilo. E a partir do momento que o feixe ele incide, ele começa a mudar de direção e o que a gente tem como resultado muitas vezes a sombra. A gente precisa de uma concentração grande aqui de silicone. E a refração, a gente vai estudar depois na sombra lateral, quando o feixe atinge o meio e ele acaba desviando, como no caso das sombras laterais de um cisto oleoso. Em relação à difração, se vocês quiserem aprofundar o que é interessante. Esse aqui é um vídeo do YouTube que esse autor ele explica o que seria uma difração. Eu não vejo aqui uma relação direta, um exemplo mamário realmente para explicar o que seria uma difração, mas é quando ele encontra um obstáculo, ela muda suas características, e eventualmente isso aqui pode causar atenuação no feixe sonoro posterior. Então, quais são as causas de sombra no corpo humano? Então, existem N cálculos, cartilagens, ar, corpo estranho, o próprio tecido conjuntivo na mama. Quais são os principais causadores de sombra? Ligamento, tá? O contato inadequado, a gente não coloca lá o gel de forma adequada com a pele, a cicatriz, corpo estranho e as lesões mamárias que são do nosso interesse hoje. Então, a gente tem dois tipos de sombra. A sombra completa, quando ele reflete boa parte, ou tem um objeto, no caso uma calcificação de esteatonecrose, impedindo, e aqui fica muito claro porque é um implante logo embaixo, então a gente consegue visualizar bem essa sombra. Uma sombra incompleta, quando o feixe é parcialmente atenuado, como no caso desse fibroadenoma. Quando o feixe incide por esse fibroadenoma, é um tecido mais fibroso, como a gente vai ver mais para frente, e causa essa atenuação e tem aquela sombrinha discreta. Tá? Então, a sombra discreta, por si só, não é um indicador de malignidade. Ele é um indicador que alguma coisa está acontecendo, está atenuando o feixe sonoro lá para cima. Tá? Não só lesões malignas fazem isso aí, lesões benignas fazem muito isso aí. Então, só como exemplos, calcificação grosseira, corpo estranho e fibrose, uma fibrose, por exemplo, da mastopatia diabética, nós temos uma sombra completa, e as sombras incompletas, N causas aqui, desde nódulo a ligamento de Cooper, que talvez seja o grande vilão aqui da ultrassonografia feita ali de rotina. Está um pouco claro, mas espero que dê para ver. Então, esses aqui são exemplos, né?
Aqui, o feixe, quando ele encontra um cisto, por exemplo, a onda sonora passa livremente, vai refletir e vai voltar. Por isso que a gente não tem, tá, sombra. Pelo contrário, a gente vai ter reforço no cisto posterior. Por quê? Porque ao passo que no cisto o feixe passa ileso, digamos assim, no parênquima ele vai sofrendo atenuação. Então não é que o feixe, né, a energia sonora aumenta, não existe, né, se aumenta conforme ele caminha na mama. É sinal que ele atenua bem menos. Então, por isso dessa sensação de reforço, por quê? Porque o tecido vizinho atenuou. No cisto, não. Essa que é, na verdade, a origem do reforço, se a gente for entender. Então, meios homogêneos e bocondutores, eles atenuam pouco o feixe sonoro. Então, quando eu faço uma comparação relativa com o tecido vizinho, aí sim eu tenho uma região de reforço. Na verdade, é manutenção do feixe. Agora, quando eu levo esse conceito para um fibroadenoma, por exemplo, hialinizado, com calcificação, o que acontece? O feixe ele perde energia à medida que ele passa por essa lesão. Então, eu vou ter uma situação de sombra, porque aqui atenuou menos e aqui atenuou muito mais. Comparativamente, isso aqui vai ficar com uma icogenicidade menor. Aí a gente explica qual que é a origem, de fato, da sombra. Então, é sempre algo relativo com o tecido vizinho. Esse aqui é um exemplo, reforço posterior. Aqui não atenuou, aqui atenuou. Então, quando eu vou analisar, isso aqui me deu um sinal muito maior. Aqui é a mesma coisa, quando passa pelo fibroadenoma, atenuou, por isso que eu vou ter essa sombra, ao passo que no tecido vizinho, quando eu faço a comparação, eu não tenho essa sombra posterior. Só para a gente exemplificar, esse aqui seria o padrão de sombra mista, né? Um padrão misto aqui de sombra, na verdade, reforço e sombra posterior. Então, são meios diferentes. Então, toda vez que a gente lida com fenômenos acústicos posteriores, a gente tem que entender o que está causando isso aí lá para cima. Então, alguns meios causam, tá, a absorção e alguns meios eles facilitam a condução do som. Por exemplo, aqui é o líquido, isso aqui é uma mistura, por exemplo, de gordura, de proteína e de água nesse cisto de conteúdo espesso, que ele acaba bloqueando muito mais o som quando eu comparo com o vizinho dele, que é um exemplo de reforço. Aqui é um exemplo de esteatonecrose. Bom, lesões benignas. Se a gente for ver, quem que é o grande causador de sombra em termos de lesões benignas é a esteatonecrose. Mas lembrar que a esteatonecrose, dependendo da fase onde ela se encontra, tá, e dependendo da organização, eu não vou ter sombra. Eu vou ter uma lesão ali complexa, uma lesão cística, um nódulo, eventualmente um nódulo heterogêneo, que não necessariamente ele vai causar uma sombra posterior. Mas eu posso ter uma organização mais compacta das calcificações que eu já começo a ter um pouco de sombra. E quanto mais compacta, com o passar dos anos, essa calcificação vai ficando, eu já vou tendo mais sombra ainda caracterizada. Bom, o fibroadenoma também ele pode ter diferentes fases. Depende muito da fase do fibroadenoma. Se for uma fase, entre aspas, fibroadenoma jovem, onde predomina a hipercelularidade, não a fibrose, o que acontece? Posso ter um exemplo de reforço posterior, como acontece aqui nessa primeira imagem. Eu começo a fazer sombra, quando tem calcificação, tá? E eventualmente eu posso não ter nada, nenhum efeito posterior. Aqui talvez seja uma coisa intermediária, fazendo aquela transição de hipercelularidade para começar a substituir por colágeno, mais para frente hialinizar e transformar algo como isso aqui. Bom, então 30% dos fibroadenomas podem ter sombra, descrição na literatura, nem todos têm. Tá? Então, quais fibroadenomas vão fazer sombra? Aqueles mais antigos, aqueles que já estão mais colagenizados e hialinizados. Então, é muito mais comum a gente ter hialinização em sombra depois da menopausa, quando o cessa o efeito, as células epiteliais e as células estromais são substituídas ali por colágeno. Bom, tumor de células granulares também é um exemplo. Por quê? Porque provavelmente deve ter muita interação com fibrose, ali nessa lesão. São lesões que simulam câncer, elas têm origem na célula do Schwann, elas são benignas, mas elas tendem a crescer. A conduta dessas lesões acontece hérese cirúrgica. E a apresentação é como se fossem nódulos espiculados. Então, aqui a explicação da sombra é pelo aspecto infiltrativo e a colonização do estroma. A cicatriz sadiada é pela própria desorganização, múltiplas interfaces, fibrose em direção àquele centro elastótico que tem aqueles achados específicos na patologia, e as sombras acabam sendo discretas porque são lesões discretas. A mastopatia diabética, ela sim, ela pode evoluir com sombra por conta do quê? Por conta da fibrose. Aí o nome seria lobolite linfocítica, é uma inflamação crônica constituída por ali linfócitos, e a sombra
ela depende muito do quanto de colágeno que é depositado nessa mama. Bom, falando de lesões malignas, é interessante a correlação da sombra com o grau do tumor. Então, esses trabalhos, esse trabalho, o que ele mostrou? Ele analisou 100 casos consecutivos de cânceres, visualizados no serviço, e analisou a sombra conforme o grau nuclear desses tumores. Então, quanto mais baixo o grau, maior a incidência de sombra. Ao passo que, nas lesões de alto grau, a incidência de sombra era muito baixa. Então, o que será que está por trás disso aqui? O que será que explica essa diferença desse fenômeno acústico posterior? Se for analisar o reforço já acústico posterior é muito mais presente aqui nos tumores de alto grau. Então, isso aqui dá uma pista do que está acontecendo lá para cima. Então, toda vez que a gente vê o fenômeno acústico posterior, lembrar, a gente tem que ver o que está acontecendo lá para cima. Esse aqui é um outro trabalho, é o mesmo trabalho. O que ele mostrou? Ele analisou sombra nos tumores, é o mesmo trabalho, mas correlacionando o triplo negativo. No triplo negativo não faz sombra. 100% não fizeram sombra, mas então o que isso aqui indica, tá? Que provavelmente esses são tumores bons condutores do feixe sonoro. A gente vai ver mais para frente o que explica isso, o que está por trás disso aí. Esse aqui é um outro trabalho que agrupou, tá? Esse também é um trabalho de 101 casos consecutivos, ele agrupou grau 1 e grau 2 e grau 3. Então, sem sombra, tá com sombra, grau 1 e grau 2. Então, minoria dos graus 3, dos tumores grau 3 faziam sombra posterior. A gente vai considerar o reforço, tá? O reforço então, é muito mais presente aqui nos tumores grau 3. Então, tumores de grau 3, eles tendem, aqui tá, esse número não está certo aqui, os tumores de alto grau, eles tendem a fazer muito mais reforço do que os tumores, a gente observar isso aqui nos tumores grau 1 e grau 2. Então, quando se compara receptor de estrógeno nesse mesmo trabalho, então a sombra é muito mais presente, tá? Praticamente exclusivo dos receptores hormonais positivos e o reforço posterior nos negativos. Então, o que será que está por trás disso aqui? Tá? Por que dois trabalhos mostrando características semelhantes? Então, aqueles tumores mais diferenciados de baixo grau, receptores hormonais positivos, fazendo sombra, tumores de alto grau, receptores negativos, não fazem sombra, pelo contrário, fazem reforço. Tá? Quais são as hipóteses? Então, tumores de grau 1, grau 2, receptor positivo, crescimento lento, tendem a fazer mais reação desmoplásica, tendem a fazer mais fibrose, então a gente vai ter mais atenuação do som, então vai ter mais sombra. Ao passo que os tumores de grau 3, receptores negativos, têm um crescimento rápido, tem menos reação desmoplásica, tem mais hipercelularidade, ou seja, são tumores mais homogêneos. Então lembrar, onde existem mais células, são células com núcleos grandes, são células já com a modificação, tá? Da sua morfologia, no sentido de mais material genético, maior fase de replicação, então tende a ser a tumores mais homogêneos. Então, por isso que eles conduzem melhor o som. Então, eles vão atenuar, eles vão fazer mais reforço, e vão fazer menos sombra. Essa aqui é a explicação por que tumores triplo negativos fazem, eventualmente, até reforços, e tumores luminais A, eles fazem muita sombra. Esse aqui seria um exemplo, tá? A gente pode aproximar. Hipercelularidade, por exemplo, olha só. É um filóris maligno. Ele é hipercelular. Todo esse roxinho aqui é célula, tumor lotado. Praticamente não tem colágeno aqui depositado. Então, é aquela hipótese. Hipercelularidade, melhor condução do som. Então, a gente acaba tendo muito mais reforço. No fibroadenoma colagenizado, por exemplo, a organização do colágeno acaba bloqueando a passagem do som e a gente vai ter sombra acústica posterior nessas situações. E o que é interessante, esse trabalho analisou que, em alguns casos, principalmente em tumores pequenos, a sombra ela foi a característica mais evidente em 20% dos casos. Às vezes a gente faz o diagnóstico só pela sombra. É possível fazer só pela sombra. Se a gente for ver, isso aqui, a gente tem um tumor aqui em cima. A única coisa que a gente vê, muitas vezes, a característica que chama a nossa atenção é o quê? É a sombra acústica posterior. Então, a gente viu a sombra, claro, a gente não vai ficar parecendo, a gente vai procurar o que está acontecendo lá para cima. E era um caso de carcinoma lobular invasivo. Então, a sombra ajuda muito, às vezes, a gente fazer esse diagnóstico. Carcinoma tubular, um carcinoma que cresce muito lento, dá muita reação desmoplásica, muita distorção arquitetural. E quando o nódulo, esse aqui era um caso mais exuberante, mais
Em algumas situações, a gente vai localizar esses tumores não pela morfologia, não pela distorção, mas sim pelas sombras na ultrassonografia. É a correlação que a gente vai fazer nesses casos. O carcinoma tubular, 93% dos casos publicados aqui nos trabalhos, eles apresentavam sombra acústica posterior. Esse aqui é o exemplo. Por que está por trás dessa sombra? Então, a deposição de colágeno, você tem aqui, esse aqui é o carcinoma que vai formando, simulando esses túbulos, infiltrando aqui o estroma, a gordura, totalmente desorganizado. E o que a gente observa, todo esse rosa claro aqui é colágeno depositado. Então, na hora que o som passa, ele vai sofrer uma atenuação por conta dessa colagenização em excesso, junto com essa interface de gordura, tumor. Tudo isso aqui contribui para a absorção, reflexão e formação ali da sombra. Ou seja, são tumores que causam bastante reação desmoplásica. Esse aqui é um outro exemplo, só para a gente ter uma diferenciação. O triplo negativo, ele vai causar um reforço, é um tumor grande, porque ele conduz melhor o som. Tá? São tumores mais homogêneos, tem pouca reação desmoplásica, praticamente não tem, é um atoma totalmente hipercelular. E aqui, ao passe no tubular, a gente já vai ver essa atenuação sonora posterior. Então, quais são as hipóteses hoje para a formação da sombra? Então, principalmente da fibrose da sombra. Tá? A quantidade talvez não seja importante, mas sim a organização dessa fibrose. Então, se for um colágeno homogêneo, a condução ela vai ser boa do som. Então, no caso, esse aqui é um caso de mastopatia diabética, por exemplo, um paciente com uma alteração palpável, a gente vê uma baita de uma sombra posterior e a biópsia, o que é essa biópsia? Ela mostra para a gente, ela mostra, esse aqui é um ducto normal, isso aqui é tudo linfócito, circundando, por isso que chama lobulite linfocítica, e todo esse rosa que está em volta aqui é colágeno depositado, provavelmente pelo estímulo dessa inflamação crônica. Então, essa interface de colágeno, célula, epitélio, gordura, tudo isso aqui vai causar aqueles fenômenos que a gente vai levar aqueles fenômenos que a gente observou naquele primeiro slide, que é a absorção, a reflexão, a atenuação. Então, toda vez que o som ele muda de meio, uma parte dele reflete, uma parte dele passa, uma parte dele sofre refração e uma parte dele é absorvido. Então, imagine isso aqui acontecendo milhares e milhares de vezes dentro de um tecido. O resultado é isso aqui, é sombra. Por que isso aqui é interessante? Isso aqui é um nódulo que nós biopsiamos, tá? Um paciente que estava estadiando o câncer de mama e o resultado veio fibrose. No primeiro momento, nós consideramos como discordante e fomos analisar junto com o patologista. E quando a gente foi analisar com o patologista, a agulha estava dentro, em volta só tinha gordura. E o que a gente observou? Tá? O que a gente observou? Uma fibrose extremamente homogênea, um colágeno depositado. Um pouquinho aqui de epitélio só, mas o resto era colágeno puro. Então, como só tinha gordura em volta, não tinha outra explicação. Nós consideramos isso aqui como concordante. E se a gente for ver aqui, apesar de ter uma fibrose muito extensa, zero de sombra, zero. Talvez até o contrário, um pouco de reforço posterior ao invés de sombra. Então, o que está por trás? A fibrose em si, sozinha, não é o suficiente, mas ela tem que estar organizada de uma forma complexa para ela gerar a sombra. Por isso que fibroadenomas, à medida que eles vão colagenizando, eles não colagenizam de forma homogênea. Uma parte sim, uma parte não. Então, acaba tendo uma organização mais complexa e daí o surgimento da sombra que, claro, que com esse aqui é só aquele zoom daquele caso de lobulite. Aí, com a evolução desses fibroadenomas e calcificação, a gente vai ter formação de uma sombra mais compacta. Então, quando a gente não valoriza a sombra acústica posterior, esse aqui talvez seja o principal dessa aula aqui, porque muitas vezes isso aqui é causa, né, de BIRADS 4 inadvertido. A sombra lateral, por exemplo, a sombra lateral ela deve ser valorizada. Então, se a gente for... Deixa eu ver só se isso aqui tem um vídeo que não passou. Não tem. Então, qual a origem da sombra lateral? Na verdade, a sombra lateral não deve ser valorizada porque ela é um artefato. À medida que o feixe ele atinge a lateral, por exemplo, de meios diferentes, ele sofre um fenômeno chamado refração. Então, ele muda de direção. E como ele muda de direção, essa informação aqui não vai ser refletida. O transdutor vai ler como se fosse uma sombra. Então, a sombra lateral nada mais é do que um artefato, tá? Porque o feixe sonoro ele mudou de direção. Então, não deve ser valorizado, é uma coisa muito frequente. Tanto se eu mudar a angulação, olha, eu só mudei a angulação do feixe aqui. O que aconteceu? Desapareceu a sombra. Ou seja, eu eliminei aquele artefato
Olha só, virando de novo, a sombra ela tende a atenuar e tende a desaparecer a sombra lateral. Então, isso aqui comprova que realmente isso aqui é só um artefato do feixe sonoro. Sombra do parênquima. Esse aqui é um caso real. Tá? Essa região foi descrita como Behides 4. Só que por conta da própria sombra, mas só o fato da gente comprimir, olha só o que acontece. Eu consigo diminuir e fazer com que o feixe ele sofra menos atenuação, só o fato de eu comprimir é o que acontece. Então, a manobra dinâmica, para a gente eliminar a sombra, é uma coisa extremamente importante. Os artefatos a ultrassonografia por si só é um método que exige que nós fiquemos corrigindo e eliminando artefatos de forma constante no aparelho. Por quê? Porque para a gente não entrar muito em falso positivo. Então, por isso que a questão do rigor técnico, dos ajustes, do foco, do ganho, da frequência, tudo isso aí tem que ser ter uma vigilância constante durante o exame, porque muitas vezes é o que acaba permite o diagnóstico. Então, esse caso era só um parênquima. Era um parênquima. A biópsia foi cancelada para essa paciente porque não tinha o que ser biopsiado. E qual que é o outro grande vilão, tá, da ultrassonografia que atrapalha muito e leva muito a gente a indicar a biópsia de forma inadvertida? Ixi. Aqui, voltou? Voltou? Espera aí, eu acabei clicando aqui sem querer no... Pronto, voltamos aqui, tá? Esse aqui é porque estava aqui perto do comando aqui do Zoom. Então, por exemplo, esse aqui é o ligamento de Cooper. Então, o ligamento de Cooper, como ele caminha aqui na oblíqua, ele é muito suscetível. Então, o que acontece? O feixe incide aqui e como é uma superfície em 45 graus, ele acaba refletindo muito o som. Então, é super comum o ligamento de Cooper na mama, ele causar esse tipo de... Agora foi, tá? Então, a sombra, o ligamento de Cooper, o que a gente pode fazer? Tá? Só de mexer no transitor, a gente já sabe que é uma sombra que desaparece, e se eu aperto, por exemplo, de novo, ó, eu fazendo a compressão, a sombra já atenua, e atenua bastante. Esse aqui eu estou mudando o eixo, tá? E aqui sem compressão, para ver realmente o que acontece. Então, geralmente são sombras que não persistem. Só de não comprimir, olha só, o tanto que isso aqui aumenta de sombra. Então, sombra, basicamente, se a gente for deparar, estiver na dúvida, a gente tem que usar essa questão da manobra dinâmica. E outra é sombra de cicatriz cirúrgica. A sombra de cicatriz cirúrgica ela já é mais tranquila, porque são sombras uniplanares. E são móveis. Só o fato de eu angular o transitor, olha só o que acontece. Essa sombra ela muda a direção, ela não persiste. Se eu mudo o eixo também, não é uma lesão uniplanar. Então, mudando a incidência do feixe, já é possível a gente eliminar esse efeito aí de sombra posterior da cicatriz cirúrgica. Então, quando a gente valoriza, então, na maioria das situações, a sombra é uma característica auxiliar, ela não é definidora, ela auxilia o nosso raciocínio, a gente valoriza o pós-cirúrgico, uma sombra muito acentuada, pode ser o sinal de corpo estranho, né? A gaze, por exemplo, provavelmente o algodão da gaze é um material extremamente fonoabsorvente, por isso que ele não deixa passar. Pesquisa de nódulos, mama adiposa, alterações palpáveis. Por exemplo, mama adiposa, às vezes a sombra é o único, nódulos isoecogênicos, a sombra é o único recurso que a gente tem para localizar esse nódulo. Alterações palpáveis, por exemplo, quando a gente vai procurar lesões não nodulares, a sombra também é o que permite, a sombra sutis, muitas vezes é o que permite a gente fazer, e nos casos de ultrassonografia second look. Esse aqui é um exemplo, né, de corpo estranho. Então, a sombra ela é muito compacta, é uma sombra muito chamativa. Então, é o que permite a gente fazer esse diagnóstico. Provavelmente, o material aqui da gaze, ele é extremamente fonoabsorvente, não deixa o som passar, absorve tudo e acaba gerando essa sombra. Bom, em algumas situações, a gente tem os nódulos isoecogênicos. Se a gente for passar aqui, a gente olha na mamografia, a gente acha que vai ser fácil localizar esse nódulo, mas não é. E a sombra, muitas vezes, é o único recurso que a gente tem para caracterizar esses nódulos aqui, tá? A sombra posterior. Alteração palpável, lesão nodular, esse aqui é um caso, o paciente tinha essa alteração palpável. Aí o carcinoma lobular invasivo, a gente não pode esperar que a gente vai encontrar lá um nódulo irregular espiculado clássico na ultrassonografia. Muitas vezes a gente tem uma lesão nodular com uma área de sombra posterior, uma área com uma textura totalmente heterogênea aqui do tecido fibroglandular e a sombra aqui na correspondência à alteração palpável.
Esse aqui é um exemplo de ultrassonografia second look. Esse aqui é um artefato de fragmento de fio metálico de uma cirurgia prévia que essa paciente tinha. E a paciente apareceu com esse nódulo irregular. Tá? Um paciente de rotina, fazendo ultrassom sem risco nenhum. As cirurgias todas benignas aqui, a cirurgia benigna que ela fez, e apareceu esse nódulo, um nódulo irregular na ressonância magnética. E quando a gente for para o ultrassom, a única coisa que aparecia era essa área hiperecogênica, tá? Uma área um pouquinho diferente do parênquima, mas o que chamava a atenção, o que permitia muitas vezes suspeitar que isso aqui realmente era a área do nódulo, era a sombra que isso aqui fazia, uma sombra discreta. Então tinha alguma coisa atenuando o som lá para cima. Isso aqui foi a única coisa que permitiu o diagnóstico. Então foi feita uma motomia, era um carcinoma do quital invasivo. E olha só que interessante, né? Receptor positivo, tá? HER2 negativo e KI 67 baixo. Ou seja, um tumor aí de baixo grau. Tumores que fazem reação desmoplásica. Então, por isso que dá aquela sombra. Então, a gente não espera muitas vezes que a gente vai encontrar aquele nódulo hipoecogênico clássico. Bom, então, quando não valorizar, sombra do parênquima é o principal, tá? Ligamento de Cooper, cicatriz cirúrgica, sem outros achados associados, e sombra lateral de nódulos e cistos, que acaba sendo um artefato. Então, quando a gente valoriza corpo estranho, um resumo, né? Nódulos isocogênicos, alteração palpável, e nas alterações de ultrassonografia second look. Bom, eu não sou muito adepto aí a colocar frases no final da aula, e nem fazer autocitação. Mas hoje eu vou me permitir, eu vou abrir uma exceção para mim mesmo, então, eu acho que é um pouco clichê, mas às vezes a última coisa que nos resta é a sombra, tá? Então, fui eu que falei isso aqui, e talvez Batman, eu lembro de ter lido que o Batman deva ter falado isso, mas não lembro, agora eu não fui pesquisar, mas se alguém souber, aí eu tiro o meu nome e deixo só o nome do Batman. Então, obrigado a todos. Vamos tirar aqui. Nossa, Chimizo, parabéns. A aula foi maravilhosa, aprendi bastante, porque é um assunto árduo, né? Mas a gente entender e saber a explicação dos achados que a gente identifica nos exames de imagem é sempre maravilhoso, né? Assim, a gente consegue entender mais, e agora a gente já tem uma colinha para tentar adivinhar das imagens que a gente acha, para tentar adivinhar, né? O anátomo patológico e a imunohistoquímica. Eu acho que é uma coisa bacana, porque a gente vai aprender bastante. Eu tenho uma dúvida, assim, você costuma colocar o Doppler para te ajudar, assim, além de mexer, porque às vezes você fica na dúvida, cara, desapareceu ou não desapareceu? Será que é sombra real ou não é? A gente sempre correlaciona com a imagem. Mas você acha que a colocação do Doppler pode te ajudar na avaliação? Bom, o Doppler, eu acho que acaba não tendo tanta utilidade, mas só lembrar que toda vez que a gente liga o Doppler, se a gente for observar, se liga o Doppler, o que acontece? A resolução cai. Por quê? Porque por uma capacidade provavelmente de processamento ali, uma limitação de hardware para você otimizar, mas a frequência ela cai muito. Tá? Então cai para 6 MHz, 5 às vezes, quando você liga o Doppler. Por isso que a imagem degrada, quando a gente liga o Doppler em mama. Então, o que acontece quando você desliga, né? Quando você, na verdade, liga o Doppler? A frequência cai, então diminui a sombra e aumenta o fenômeno de reforço acústico posterior. Por isso você tem, acho que eu até não coloquei, mas tem uma foto aí de um triplo negativo, que realmente, a hora que você está sem o Doppler, o que acontece? Você não vê o reforço, mas a hora que você liga, você vê o reforço. Então, o Doppler, na verdade, ele vai servir só para dizer se é vascularizado ou não nessas situações, tá? Mas eu acho que é o grande ensinamento em relação a você começar a lidar com sombra, que é aquilo ali que a gente, quando os residentes vão passar a primeira vez com a gente aqui no ultrassom, a primeira coisa que a gente ensina, né, Érica? Mexer no aparelho. Você regular. O que a gente pega no pé, né? A gente vai ver aquela imagem, aquele zoom aumentado, foco fora do lugar.
Então, frequência não otimizada, porque o ultrassom é um exame que cada mama tem um ajuste específico, é impressionante isso aí. Então, a sua mão esquerda tem que estar sempre ali no aparelho, ajustando, diminuindo frequência, aumentando, ganho, muda o foco para cima, para baixo, aperta. Então, é um exame extremamente artesanal, digamos assim. Então, tem que ficar mecânico, tá? Quem lida com ultrassom tem que sentir que aquilo ali, em geral, você não fica satisfeito com uma imagem durante o exame, com um preset só. Se você ficou satisfeito com um ajuste e você não mexeu, provavelmente algo saiu fora do ideal, tá? Porque QSL tem muito mais tecido, QSM menos. Então, quando você está avaliando QSM, você tem que fazer o quê? Aumenta a profundidade, aumenta a frequência, né? Liga a harmônica. Você pode se dar o luxo de trabalhar com um parâmetro mais otimizado que precisa penetrar menos o feixe. Então, o exercício de você fazer a ultrassonografia é aquele exercício de você ficar procurando aquele ajuste perfeito. Demora para aprender? Não muito. É prática isso aí, é prática. Então, não vale só para mama, vale para tudo, tá? Vale para abdômen, vale para tireoide, vale para transvaginal. Só que mama é muito sutil. A gente procura lesão extremamente pequena, às vezes uma diferença de cogenicidade que leva a gente a fazer esses diagnósticos. Então, é um aprendizado, acho que é uma mensagem muito mais para o pessoal que está começando agora, tá? Aprender a lidar com esses parâmetros. Não é, Érica? Não, eu acho também. Realmente, a gente fala que tem que fazer esse preset mesmo na mama toda, durante todo o exame, a gente tem que ficar regulando os presets. Você, por acaso, tem alguma experiência que te ajude porque você só usa aparelho de ponta, né? Tanto aqui quanto no Fleury. Você já utiliza o recurso de harmônica para te ajudar? Você acha que utilizando a harmônica para os mais novos elastografia para os mais novos pode ajudar a melhorar, a valorizar ou não valorizar? Porque meio que caiu de moda, né? A elastografia meio que miou, não tem mais trabalho a respeito. Mas você sente que pode ajudar? Porque é só apertar um botão também. Então, primeiro assim, não é que eu trabalho só com aparelho de ponta. Eu trabalho com, assim, se fosse trabalhar com aparelho de ponta, eu escolheria determinado aparelho e só trabalharia com esse aí. Não tem? A gente tem aparelhos antigos aqui no nosso setor e faz parte, né? A gente tem que se virar muitas vezes com o que a gente tem. O ideal é sempre trabalhar com aparelho bom, né, Érica? Então, pensar que, não, eu não sou radiologista gourmet, eu sou raiz, tá, pessoal? Eu sou raiz, eu me considero radiologista raiz. Bom, mas acho interessante falar da harmônica primeiro, né? Assim, a gente deve fazer exame com a harmônica ligada, tá? A resposta na maioria das vezes, não vai ser legal você fazer, porque vai dar muita sombra, né? Dá sombra, e dificulta, o feixe não chega bom na gordura retro. Mas em algumas situações é possível você fazer com a harmônica ligada. Por exemplo, paciente com mama com espessura fina e quadrante medial, e às vezes paciente com implante de silicone. Muitas vezes você consegue fazer. Como que você sabe isso? Você não está dando muita sombra. Se o feixe não está sendo muito atenuado, se o feixe não estiver sendo atenuado, você pode fazer o exame com a harmônica. Por quê? Porque aumenta a resolução. Tem alguns trabalhos que mostram mesmo que a harmônica ela aumenta, né? A taxa, ela melhora a taxa de detecção, aumenta a resolução, ela é sempre bem-vinda. Em relação à elastossonografia, eu não tenho muita experiência, eu não uso no dia a dia. Ainda falta uma padronização maior da elastossonografia e realmente eu não tenho utilizado, nem consigo emitir muita opinião sobre elastografia em mama. Eu acho que se alguém usa no dia a dia e tiver aí online, pode compartilhar a experiência com a gente. Gente, lembrando que a reunião é aberta, todo mundo pode tirar dúvidas, abrir seu microfone e também comentar sobre o que foi exposto aqui na reunião. Alguém tem algum comentário, quer falar alguma coisa? Além do que foi exposto? Está todo mundo sabendo, então. Então está todo... Olha, eu tenho outra dúvida. Por exemplo, quando você tem... às vezes você tem umas mamas que tem um padrão, que tem muita sombra, tem bastante ligamento de Cooper, principalmente pacientes jovens, né? E aí você está procurando essa área epicogênica não nodular e procurando a sombra, porque é o que nos resta.
Como é que você, assim, a gente aperta, solta, mas a gente às vezes aperta e solta e tudo parece que faz a mesma coisa. Você tem alguma outra dica para quando você está fazendo esse second look e você está na dúvida qual sombra valorizar, assim, além de mexer, né? Você tem alguma outra dica? Assim, quantificar Difícil, né, é difícil saber. você quantificar, mas o que acontece, né? A sombra persistente, aquela sombra que não é de ligamento, com o tempo você acaba falando, não, isso aqui a sombra passou, né? Ele dá um flash, né? Ele não fica persistente. Então, dá para diferenciar. Mas mudar o decúbito, acho que a primeira coisa que você faz, você diminui a espessura ali da mama. Aí outra coisa é comparar, né? Com os outros quadrantes, para ver qual que é o padrão da paciente. Você comparar com a própria mama, você vai para o outro quadrante e você vai para a mama contralateral. Lesão nodular, falando especificamente, como a gente não vai ver uma coisa só, mas a gente tem que analisar o conjunto, e no ultrassom a gente não analisa o conjunto, não tem isso aí, como é na mamografia, a gente não tem em tempo real, a gente tem que montar a imagem, ou como é na ressonância, que a gente olha, compara rapidamente um quadrante com o outro, ou com outra mama. No ultrassom a gente está vendo uma área muito pequena, né? Nosso FOB é muito pequeno ali, né? É muito restrito, então a gente tem que ficar numa região. A gente tem que construir isso na própria cabeça, a gente tem que, de forma automática, a gente tem que fazer isso aí. Então, tem que comparar com o quadrante, com o tecido adjacente. Acho que esse é o principal recurso que a gente tem quando a gente está fazendo ultrassonografia. E aqui no nosso meio, tá, é diferente, provavelmente, lá nos Estados Unidos ou nos países europeus. A ultrassonografia é muito difundida, aqui a gente utiliza bastante a ultrassonografia. Então é um método que é muito prático e que não tem jeito. A gente vai ser a nossa principal ferramenta para avaliar. Então lembrar, tecido adjacente é importante e a mama contralateral também. Lesão nodular, alteração de textura é igual você fazer comparações. Tá? Realmente saber se aquilo aí está diferente, está fora do padrão. Sempre correlacionar com os outros exames, né? Por isso que é tão importante, até para a gente dar um resultado de que não existe nada, a gente saber o que está acontecendo, né? A gente faz a mamografia, a ressonância, é como se fosse um mapa do que a gente vai analisar na ultrassonografia. Então, por isso que é muito importante fazer essa correlação até para conseguir fazer essa correlação, né? Então, você no exame de rastreamento, você faz bastante rastreamento pelo ultrassom também. Para valorizar essa área de sombra, você, assim, também dá uma cola, né? Se não tem nada na mamografia, você, tipo, esquece, né? Ou não, você valoriza, depende, né, também da imagem, né? Não tem como. Mas você desconfia de... Basicamente, assim, como sem nada, assim, lembrar que sombra é coadjuvante, né? É sempre auxiliar, a gente vai usar como algo auxiliar para a gente, de novo, apareceu sombra, o que a gente faz? A gente avalia o que está acontecendo em cima. Se em cima tiver tudo ok, você conseguir falar que é ligamento, não, a mamografia está normal, não precisa. Eu acho que não tem tendência, não. Agora, o que eu achei legal que você mostrou foi o lance dos cistos, né? Que, para a gente lembrar que cisto que não faz reforço, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque pode ser um tumor tipo triplo negativo, por isso que a gente avalia com cuidado. Você, assim, às vezes você coloca quando não tem reforço, a gente acaba botando Doppler, né? Para ver se não tem fluxo ou não, né? O cisto, quando não tem reforço, é necogênico, né? A gente pensa em cisto oleoso. Né? Porque lembrar o quê? Que a gordura, ela tem uma velocidade de condução, tá? Do som é menor do que a água. Então é 10, 15% menor. Então por isso que não faz, ele breca um pouquinho o som. Tá? Então, por isso que a gordura ela atenua. Ela atenua por quê? Porque ela não tem a mesma condução do som igual a água. A água conduz muito mais. Então, por que esses oleosos não fazem reforços por conta disso e por conta da parede? Muitas vezes está começando a fazer fibrose e começando a calcificar. Às vezes eles fazem sombra. É um cisto anecoico lá, bonitinho, parece um cisto simples, mas na verdade o que atenua é o óleo. Então, ultrassom, entender o que está acontecendo no ultrassom, é muito interessante estudar a física do ultrassom,
porque aí você entende os meios, né, o que está acontecendo lá para frente, e você aprende a entender os artefatos. Fala, Fernanda. Não, peraí. Assim, pra gente que está começando, às vezes eu fico com dúvida. Tem algumas mamas que elas são bem heterogêneas, fazem bastante sombra. E aí eu falo, será que eu valorizo alguma área a mais ou não valorizo? Tem alguma coisa que a gente coloca no laudo que diz, heterogênea, que tem algumas áreas com sombra, que provavelmente é do parênquima, mas, sabe? Então, já está na frase, né? Lá naquele primeiro, né, parênquima heterogêneo, né? Então, ali do tecido fibrogranular heterogêneo. Isso aí já acaba englobando o que você está lidando. Então, às vezes é o seguinte, o que é o ideal? Tá? No começo, a gente tende a querer passar essas dúvidas para o laudo, no sentido de que, olha, estou avisando, não sei não, estou avisando e eu quero me proteger também. Tá? É mais ou menos olha, esse exame foi difícil, realmente eu tive muita dificuldade. Tem mama que vai ser assim, tem mama que a gente vai fazer e falar, realmente foi um exame que eu considerei como um exame difícil, mas isso aí o ideal o ideal é você não passar essa insegurança, nem essa dúvida para o laudo, isso aí fica para a gente. Tá? Se a gente, olha, eu considerei, é benigno. Tá tudo ok. Então, o ideal é não passar esse tipo de coisa, esse tipo de informação no laudo, porque senão o que vai acontecer? Eventualmente vai gerar repetição de exame, vão gerar outros exames. E em alguns casos, por exemplo, pacientes, às vezes de alto risco, paciente que está estadiando, é raro acontecer, mas nesses casos que mama densa, o ultrassom é muito tecnicamente difícil. Não é que o parênquima é um parênquima difícil de ser analisado. Existe isso aí. Existem parênquimas que fazem muita sombra, são muito heterogêneos e o feixe não chega, né, lá atrás. Não chega. É uma limitação física, não é uma limitação do médico. Com o tempo, os residentes que estão começando, vocês vão essa diferença entre o que é limitação técnica do aprendizado aqui, que é uma limitação do método, essa distância ela vai se reduzindo. A gente espera que isso aí reduza com o tempo, tá? Por isso que vocês estão aqui. Então, isso vai acontecer, cedo ou tarde. Por isso tem que fazer bastante exame, tem que trabalhar bastante. Tá? Tem que se esforçar. Então, em alguns casos, nesse caso, quando assim, é muito difícil, o ultrassom a gente sabe que foi limitado, o que muitas vezes eu sugeri em particular ou para a equipe da Masto ou para o médico da paciente, vale a pena fazer ressonância dessa paciente. Porque o ultrassom não está legal, o ultrassom está limitado, a mamografia está cega, porque a mama é densa, o ultrassom não está bom. Vamos fazer uma ressonância, porque aí a gente acaba com a dúvida. Simplesmente porque não foi possível avaliar de forma adequada. Então, são situações off-label, não existe conduta para isso aí, mas isso aí que é ser médico. Né? Você entender e falar, não, isso aqui é interessante fazer, por quê? Porque vai beneficiar a paciente, porque eventualmente meu exame, do ponto de vista de limitação do próprio método, ele não está conseguindo responder a todas as questões. Essa era a minha dúvida. Se colocava alguma coisa, o exame foi limitado por essas razões, a ressonância trazerá informações adicionais, uma coisa assim, eu acho que não tem problema você colocar na recomendação, né? Principalmente no cenário que você está estadiando. Se você não tiver o contato direto com a equipe que está tratando, com o médico, o mastologista que está tratando essa paciente, eventualmente você pode colocar no laudo, mas não deve ser rotina, isso é uma exceção, tá? Que fique bem claro. Não é, eu fiquei inseguro, vou colocar para frente, não é, tá? Isso aqui não é uma situação de exceção, não é, Érica? Você faz isso, Érica? Não, você pode botar aquela frase, a ressonância pode trazer informações adicionais. Aí eu acho que fica mais... Não mostra insegurança, né? E fala que pode ser um exame plus, né? Então, acho que isso é importante. Tem um monte de gente aqui assistindo. Queria saber se a Tatiana Tucunduva queria fazer algum comentário, a Mônica, a Lígia, Fernanda. A Tati vai falar. Tudo bem? Maria Helena também, né?
Obrigada, A Tati vai Shimizu, falar. pela aula. Foi excelente mesmo. Acho que uma das coisas importantes que o Shimizu falou, Érica, que a gente sempre sinaliza para residente, é o fato de sempre ser dinâmico. Então, assim, ajustar parâmetro de ultrassom, né? Isso é super importante. Então, foco, frequência, liga e desliga harmônica quando precisar. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar na cabeça do radiologista, do residente aí que está fazendo mama. Isso é muito importante, muda a caracterização de lesão. A gente cansa de ver, né, Érica, exame às vezes feito com foco lá na parede torácica ou lá em cima, perto da pele, a lesão posterior. Eu acho que esse é uma dos principais, assim, ensinamentos dessa aula, assim. Eu acho também. Maria Helena, quer falar alguma coisa? Maria Helena? Será que ela já saiu? Bom, então, gente, olha, acho que a gente aprendeu bastante. Alguma residente aqui quer falar? Então, acho que a gente vai encerrar a reunião. Foi ótima, aprendemos muito, eu adorei. Vou fazer uma colinha para tentar fazer um jogo com os residentes agora, para saber se a gente adivinha o histológico aqui das lesões. Mas, então, muito obrigada pela participação de todos, pela audiência. Continuem conosco e estamos aqui na próxima reunião. Contamos com vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada. Maravilhosa a sua aula, amei. Não, eu não tinha assistido fazer isso.